As crianças, temos o nosso protagonista de 15 toneladas. Na verdade, eu deveria parar de chamar assim, né? O maluco já emagreceu, tem uns 4 capítulos. Ué. Até no vídeo passado, literalmente o 4-8, mano, tinha descido cacete, não sei, de um nível assim que nem dá pra acreditar. Round 1, perdeu. Round 2, perdeu também. Round 3, perdeu também. Aí ele foi tirar uma conversa com o Sejun sobre os esportes, né? Que ele é muito ruim e que ele provavelmente iria passar o 4-8 rapidão. Até tu dar uma olhada pro lado e ver o treinador trepado com o marketing. Deixando só esses dois trepados um pouco de lado, Sejun pergunta lá do loirinho, pra onde é que ele foi, rapaziada? O cara sumiu, não apareceu no treino? Basicamente ele tava vendendo um pouco dos panfletos, né? Da oferta. Chega até a dar um susto nas mulheres. Aprenda jiu-jitsu. Ai, menino, me deu um susto. Nessa hora, trocando um pouco de assunto, é o Sejun perguntando do porquê tem tanta pouca gente lá dentro. 4-8 se lembra que lá tinha muita gente, então por que tem pouca gente? Mas ele se lembra do porquê e prefere não dizer pro Sejun e troca de assunto perguntando da Arajin, né, rapaziada? E pergunta se ele conseguiu falar com ela. Em resumo, nada, velho. Ele pensa que não tem o direito de ligar pra ela. Nessa hora ele vê que ele tá fazendo de otário, né? Porque ele deveria dizer uma coisa. Se ele sabe ou não, mas ele vai dizer. A Arajin, quando ia lá pra academia, ela falava no Sejun quando colocava a roupa, tirava o uniforme, colocava a faixa, quando andava na rua ou quando ia embora. E pra colocar em resumo mais específico pra você que tá me assistindo aí, larga de ser um tapado filho de uma égua, vai falar com a porra da guria, velho. Porra, puta que pariu. Sem contar que provavelmente ela deve estar agora esperando uma pessoa ligar pra ela. E quem seria a pessoa? A pessoa que ela fala o dia inteiro? Ele. E trocando um pouco de lado, rapaziada. Vocês se lembram do Jitsuyoki e mais o irmãozinho dele, né? Estavam sendo perguntado por Doryun se eles coletaram o dinheiro. Tudo arrebentado. O Jitsuyoki fala que, assim, teve um cara que chegou na escola e me desceu o cacete, pia. E nem te conto. E pergunta se ele se lembra da Arajin, né? Bom, basicamente a garota que era boa de jiu-jitsu. Pois é, o Sejun chegou e nós emagreceu e desceu a porrada em todo mundo, que é vingança. Caralho, o maluco resumiu a história do Sejun inteira. Resumiu a obra aqui, precisa nem falar mais nada. Mas vamos dar uma conversa. Vai logo do Ryun pra cima do Jitsuyoki, dizendo ali enquanto tirava a camiseta se foi exatamente isso que aconteceu. Será que ele não tem treinado ultimamente na academia? É que é assim, de vez em... Por que você tá tirando a camiseta? Tira suas roupas também. Eita porra. Eu vou te perguntar só uma vez. Quantas veias tem no meu braço? 4. De novo, quantas veias tem no meu braço? Tem 5 veias. E morreu. O Jitsuyoki tava sendo esmiguelado na porrada, porque eu não soube contar as veias no braço dele? Também. Mas o motivo pelo principal dele não ir pra academia de treino e agora tá apanhando porque ele deixou a guarda dele baixa e tomou um cacetete na cabeça. Isso tudo só acarreta quando tu não participa dos treinos. Por esse motivo ele tá tão ruim na porrada assim. Na hora ele já aproveita pra chamar a atenção também do irmão do Jitsuyoki, o Shuyoki. Eu tô escutando, não precisa bater em mim não. Já manda o papo pro Shuyoki que amanhã é bom ele coletar todo o dinheiro que tá voltando e trazer esse tal de Sejun aí pra conversar com ele. E se caso ele não fizer isso, meu amigo, tu vai ter que cair na porrada comigo também. E agora, qual que é a diferença entre apanhar por Sejun e apanhar pra chegar aqui? Nenhuma. Fodeu. Mudando de lado de novo, o Sejun parou de ser um pau no ar do caralho e foi ver a Arajin, né, cara? Nem ligou pra ela, nem mandou mensagem, fez o básico, literalmente chegou até lá sem avisar. E ela tava saindo do hospital porque ela tá fazendo a terapia dela, né, que agora ela tá andando de muleta, pois não consegue andar. Até a mãe dela dá uma olhada pro lado e vê que o Sejun tava lá também. Ele a cumprimenta, o que deixa ela um pouco incrédula do tanto que o Sejun emagreceu. Se não fosse o pai dele mandar uma foto do Sejun como é que tava pra ela, podia passar do lado dela que ela não ia perceber que era ele. E tu dá uma olhada pra cara da Arajin, velho, a Arajin não falava nada e ficava quietinha na dela. A mãe dela chega a perguntar se ele comeu alguma coisa, ele fala que comeu um frango mais cedo, né? Aí quando ele foi conversar com a Arajin manda a ignorância e disse que ele tá indo pra cafeteria, só segue ela e é isso, meu compadre. A mãe dela fala que desde cedo ela tá agindo desse jeito estranho aí. Talvez seja porque ele foi visitar ela, não sabe até o então. Mas vendo a situação dela atual, ela parece estar normal, né? Só parece, meu amigo. É só os 6 eu também. Toda vez que eu venho ali essa obra aqui, lembro que os caras espancaram ela, vai dar vontade de descer a bica no monitor. Eu tô puto. Indo pra cafeteria, lá dentro ele puxa a conversa, perguntando como ela tem ido, a reabilitação é difícil de fazer e ela responde não olhando pra cara dele de braço cruzado, falando que tava de boa. Inclusive, ela fala que ele foi visitar ela repetidamente, não mandou mensagem. Ele só disse que não mandou mensagem porque não tinha tempo pra isso. E comenta que foi praticar jiu-jitsu na academia que ela tanto costuma praticar. E mesmo ele falando isso, que tanto que ela queria que ele fizesse, ela não liga. Ela meio que ignora isso daí. Então ele pergunta outra coisa, sobre a escola dela. E ela fala que, bom, como ela é muito boa nas notas dela,
dela vai só fazer uma prova lá pra conseguir uma bolsa. Na hora que ele pergunta, Piazinho, qual que é a nota dela... Cala a tua boca, desgraçado. Minha nota é melhor que a sua. Sempre estudei melhor que você. Nisso ele concorda. Só não concorda com o fato de ela ter chamado ele de gordo, né? Sempre ela chama ele de gordo. E assim, vamos considerar, rapaziada. Gordo esse maluco não é mais não. Pai perdeu 15 toneladas ontem. E ela chega a ficar toda coradinha. Eita, bichinho, coração chegou a bater. Até dá uma olhada pro cano falando que tanto faz, né? Porque agora que ela foi reparar que o maluco tinha emagrecido. Todo o tempo que ele tá do lado dela. Ele pensa que tá aliviado, né? Porque aparentemente parece que ela tá bem, rapaziada. Ela não tá tão traumatizada. Porque de acordo com o detetive, a Rajin disse que não se lembrava de nada que aconteceu naquele dia. Devido ao estado de choque e perca de memória de curto prazo. Mas agora, vendo o rosto dela, ele chega a se perguntar se pode perguntar pra ela o que aconteceu naquele dia. E isso ele tenta fazer. Até do nada, prau! Ele escutar alguém bater na porta do banheiro, velho. E era um desgraçado, um figurante que em vez de fechar a porta, que nem gente tem geladeira em casa, essa praga não, bateu a porta. Aí o Cedinho só diz não, Rajinho. Os caras bateu a porta ali, o cara não percebeu que a porta... E ele vai olhar pra ela, velho. Ela tava em crise de pânico pelo barulho da porta ter batido. Na hora ele levantou, perguntando o que aconteceu, e ela tava dizendo chama, chama, mas toda travada. Então ele aproximou dela, tentando abraçar, fazendo apaziguar a situação com ela, mas quando ele colocou o braço no braço dela, ela já gritou pra ele não tocar nela. A única coisa que ela quer que ele faça é chamar a mãe dela. E ele se desculpa e nessa hora ele percebeu que ele só queria que a Rajin tivesse voltado ao normal. O fato dela estar ignorando ele e ficar com medo dos barulhos é porque ela continua traumatizada. Nada que ele fizer vai fazer ela passar o trauma de ser espancada e quebrada a perna dela. E é agora, meus compadres, que ele vai voltar na escola e vai descer o cacete nessa piazada, fião. O Sioki foi fazer o que lá o Do-Hyun tinha mandado ele fazer. Descer ele a conversa no sermão da rapaziada e pegar o dinheiro. Até do nada, enquanto ameaçava o moleque, apareceu um cara atrás dele. Ei, tá me vendo aqui atrás? Ai, fudeu. Já pergunta o Sejun pra ele se ele se lembra desse cara aí do tal do Do-Hyun do 3º ano de idade lá. Cadê o cara? Manda levar ele pra lá agora, pra conversar uma ideia com ele. Dito isso, lá na sala lá do Do-Hyun, ele tava sentado na cadeira, o que mais parecia que a cadeira que tava sentado... Cara, o tamanho desse maluco na cadeira, velho. Do nada chegou alguém ali chamando a atenção dele, mas não era o Sejun. Era um coleguinha dele falando que tinha umas garotas que queria sair pra beber com eles, né? Mas o Do-Hyun simplesmente recusa porque ele tinha escola pra poder estudar de uma bolsa de negócio que ele queria ganhar e treinar também, né? Daquela malhada. O garoto até insiste, falando que ele é bom nas notas deles, né? Não tem por que ir prau, do nada alguém empurrado pra dentro da... Deu uma travada, eu ia falar dentro da geladeira, né? Mas não tinha por que falar geladeira. Enfim, Alzheimer. Do-Hyun só ficava olhando até lá na hora o senhor comentar que tinha trazido pra ele, ó, o cara que ele tava procurando. Aham, ele trouxe. Na hora o Sejun vai e aparece perguntando se tem um cara chamado tal de Do-Hyun nessa sala de aula. Queria ter um diálogo com ele. Amiguinho Do-Hyun pergunta se esse maluco aí não é do tal do 2º ano lá, que tava caçando confusão com geral. Do-Hyun não fala nada, fica só quieto. Até vir de lá pra cá o Sejun, gurizão, metendo uns passinhos na sala de aula, chegar na frente dele e perguntar se ele é o tal do Do-Hyun, só pela aparência dele e o tamanho que o cara é. Rapaz, mas figurante tem que fazer papel de figurante mesmo nessa porra, né? O cara fica puto falando que porra que ele tá falando, né? E briga com o Do-Hyun, que ele deveria pelo menos dar um tapa na cara desse maluco e vem falar desse jeito com ele, que é do 2º ano ainda. Aí então ele resolve a situação, falando que provavelmente o Sejun deve ser a criança que espancou lá o Ji-Seok. Nessa hora ele fica mais sério, dizendo o Sejun que ele quer saber o que aconteceu aquele dia com a Rajin. Do-Hyun lhe pergunta quem é Rajin. Explica pra eu tentar entender quem que é essa daí. Então ele vai e mostra o telefone dele na mão dele, comentando que tinha gravado tudo ali, todo o áudio que o... Mano, alguém me explica quando caralho o Sejun gravou o Ji-Seok falando que esse maluco participava da porra da briga? Ué, eu tô lendo um bagulho e não tô vendo isso? Você é burro! A preocupação principal do Do-Hyun é se ele vai até a polícia mostrar isso como evidência, mas ele diz que pode fazer isso. Entretanto, ele não quer envolver a polícia, né? Até porque a polícia não vai resolver isso. E tu quer saber o motivo? Porque eu quero pegar cada um de vocês na porrada e descer a mão nas suas caras, bando de filha da... Caralho! O Do-Hyun já fica meio sério assim e cai na risada. Não tinha como não rir da cara dele, né? Viu a determinação do moleque, mas não tem como não cair na risada. Mas ele fica mais sério e fala o seguinte, tá, eu vou te contar o bagulho, mas chega mais perto aqui pra nós conversar. Tu andou mexendo o saco até semana passada. É o seguinte, me faz o que tu tem que fazer e daí eu resolvo o teu problema. Só manda o Sejun coletar todo o dinheiro da sala de aula, o que eu deveria o Ji-Seok fazer, no lugar dele. Mas o Do-Hyun cola no pé do ouvido do Do-Hyun. Creio. Quê? Sejun cola no pé do ouvido do Do-Hyun e fala, eu não vou fazer porra nenhuma. Calma aí, meu paizão. Se tu não quer fazer, então faça o seguinte,
desce a mão no pai pra ver se tu aguenta. Vral. Do nada, velho, veio um socadão de lá pra cá que quase pega bem no pé dos ouvidos do Sejun. Sejun nem viu quando esse caralho desse soco veio de lá pra cá. Só que não pegou, até porque ele preferiu perguntar se por acaso ele vai realmente querer cair na porrada com o Doryun a sério. E pelo olhar do Sejun, ele não vai recusar, mesmo que ele não tenha visto quando esse soco brotou na cara dele. Entendeu? Você entendeu, velho? Mas não, se afasta, cai na risada, comentando que eles não vão fazer isso na escola, né? Ele só gosta de estudar, até porque chega a professora na hora e pergunta o que tá acontecendo, a tadinha da professora. Então assim o Sejun vai saindo, perguntando do Doryun pra ele se ele vai querer cair na porrada amanhã, né? Só mandar mensagem se for querer fazer isso aí. Os caras agora tá avisando quando vai cair na porrada, que evoluído. Na minha época eu já tava no chão, já caído que nem um saco de bosta. Ué. Então depois da aula ter acabado, lá fora, os figurantes tava dizendo pro Doryun que ele deveria conhecer as mulheradas, né? Que tinha uma mulher querendo conhecer ele. Até do nada no telefone dele começar a tocar dentro do bolso. E os malucos comentando que ele deveria comprar nova roupa, né? Sendo que ele concorda que não, porque simplesmente ele vai malhar, não precisa de roupa nova. Aí a mãe dele mandando mensagem que aparentemente uns caras que ele estava devendo, né? Foi lá na casa deles cobrar. A Jota, rapaziada. E como ele foi indicado pela tua mãe pra não voltar pra casa porque ia dar merda, provavelmente a mãe dele vai... Mano, na moral, eu tô começando a pensar, os caras vão bater nela mesmo, velho. Que porra acontece na vida desse cara aqui? Não sei. Sei que nessa ele fica puto, meu compadre, e vai dormir fora, né? Como a mãe dele havia indicado. E do outro lado, o Sejun tava lá só esperando o Doryun chegar, porque eles precisavam resolver o negócio da porrada, né? E ele pensava que hoje mais cedo, ele tomou um soco lá do Doryun e nem viu quando esse soco chegou no rosto dele. A verdade é que isso provavelmente deve ser boxe. E pensa além do mais que se ele tivesse bons olhos, nem mesmo assim conseguiria esquivar do soco desses caras. É perigoso ele apanhar feio pra esse cara. Até se pergunta se a sua habilidade de jiu-jitsu vai ser suficiente, aí ele recebe a ligação. Sei lá de quem caralhos é a ligação que liga pra ele do nada ali. Sei que no meio daquilo simplesmente chega dois mal engarados, figurante, que já dá no sutinho nele, né? Que chama ele de otário, que era os moleque lá, coleguinha do Doryun. O Sejun não diz nada, até do nada no meio daquilo que ia perguntar quem que esses... Ué, Como que tu não sabe quem que sou eu, porra? Tu me viu 2 minutos atrás? deixa o like no vídeo. Ai, meu Deus do céu, caralho, vai dar susto de outro, capeta. Já deixou o like aí, safado. Nessa o Doryun fala pra ele não ficar com medo, né, meu compadre? Porra, tu não queria cair na porrada? E comenta pra ele que ele queria resolver a situação de mais cedo hoje, não falou que queria brigar? Então, vamos brigar hoje pra amanhã tu coletar o dinheiro. Sejun não concorda muito, mas no fim ele só diz que ele já decidiu a tua resposta e não se importa em questão disso. Ou seja, ele quer cair na porrada. Ah, mas então, já que tu quer brigar, vou pegar um negócio na bolsa aqui. É que porra que ele tá fazendo? O cara já falou que ele vai brigar, não precisa pegar nada dentro da bolsa também, não. É, véi, mas nem fodendo. O Doryun foi catar a luva dele de boxe dentro da bolsa do cara, velho. Isso aqui na vida real não funciona não, meu compadre. Até tu pegar a tua bolsinha ali e pegar a tua luva, tu já apanhou. Ué. Mas não é o que você tá pensando, rapaziada. Basicamente, essa luva é pra acarretar dele não morrer quando o Doryun dá um soco no Sejun. E, véi, convenhamos, né? Tamanho dessa porra desse braço aqui, véi. Maluco, parece uma geladeira Electrolux de 2 portas. Me fala se não tá parecido. E agora era a hora do fight cair na porrada. Sejun ficou em crise ainda, né? Enquanto o Doryun avançava pra cima dele. Porque, caralho, como o cara teve coragem de pegar na bolsa a luva de boxe? Mas o Doryun pergunta, tá pronto? Então vamos começar a porradaria. Vral, do nada ele vai pra cima do Sejun, já mete o soco. O Sejun tenta desviar do soco, né? Mas tomou-lhe bem na boca, guri. Que nem viu que velocidade é essa, meu compadre. Mas é sequência. Doryun cai na lateral dele, já diretamente pra costela. Dá um soco na costela, meu irmão, que vai parecer um tiro essa porra. O Sejun chegou a cuspir na hora de tanto soco, mas deu tempo não. Veio outro bem diretamente na cara dele, diretamente na bica. Mais um pra estourar, que parecia outro tiro. Mas essa ele tinha simplesmente bloqueado, né? O que deixa o Doryun incrédulo com a porra dessa. Mas mesmo assim ele avança pra cima de novo, não dando tempo pro Sejun desviar de nada. E dá-lhe um soco de sequência da direita pra esquerda. Se continuar desviando, simplesmente o que ele precisa fazer é dar soco com mais força ainda. E na hora que ele foi dar um soco, do nada o Sejun tenta revidar com um socão, que se pegasse o bagulho ia ser insano. Mas toma isso aí na boca, só pra você ficar esperto. Esse soco tinha atingido o queixo do Sejun. Já era, né? Foi o que o Doryun pensou na hora. Mas não, ele não foi tão precipitado, porque na hora o Sejun caiu em cima dele, ué, e abraçou o cara. É pra cima, chocolate branco. O Sejun aproveitou que ele tava fingindo que tava desmaiado e deu agarrão por trás do... Mano, tamanho dessa porra desse cara, velho. Doryun parece uma geladeira literalmente Electrolux de 2 portas nesse caralho, velho. Ah, fala pra mim que não tá parecido. Vai se fuder. Nessa hora, o Doryun até ia perguntar se por acaso ele é um lutador de agarrão, né? Mas não deu tempo. O Sejun só pensou que se eu deitar ele pra baixo e... Pô!
Meu irmão, ele tomou uma ombrada na cara que nem ele sabia se era possível tu apanhar de ombro. Do-ryun já abraçou ele pelo braço e disse o seguinte pra ele: tem gente hoje em dia no mundo, que acha que jiu-jitsu dá pra poder usar na rua na vida real. E com esse soco já é a prova que não dá. Enquanto eu continuava espancando o coitado do Sejun e o Sejun cai de joelhos no chão, ele lhe pergunta do porquê ele acha que não dá pra usar jiu-jitsu na vida real. Porque basicamente essas pessoas que acham que essas artes marciais são boas na vida real nunca estiveram em uma situação ruim. Apenas o mais forte ganha a briga. Pra apanhar e ficar calado. Apanhou, ficou calado. E volta a dizer novamente que eles não querem ser mais incomodados pelo Sejun e que a partir de amanhã eles vão continuar coletando dinheiro. E pede desculpas também pela questão da Hajin, né? Que pelo menos ele tem que pensar que ela continua a reabilitação dela normal e consegue andar. Mas o Sejun não aceita essa porra não. Ele apanhou? Apanhou, né, rapaziada? Mas nem por isso, nem fodendo que ele vai deixar o cara sair assim. Então ele já avança de novo pra cima do Do-ryun, já agarrando pelas pernas, né? E deu... Que porra que é essa? Cheira no saco do maluco, caralho? O Do-ryun nem chega a acreditar toda a força que é essa depois de tanto ele ter apanhado. Essa era a última chance que ele tinha, mas simplesmente o Do-ryun consegue arrancar a perna que ele tinha agarrado como se não fosse nada. E olha essa perninha voltando de lá pra cá, bem na bica das urias da cara dele. Antes disso, reflexiona. A vida é um antro de coisas inúteis. Se você não consegue se tornar o mais forte, você continuará sendo mais fraco. Então, dito isso, um soco vai lhe finalizar. E realmente, esse soco aqui era pra finalizar o Sejun na hora. Até escutar o estrondo de um tiro poderoso, que era pra desmaiar o Sejun por uns 15 dias normal, e os figurantes ficar de boca abrida. Ué, quem chegou na hora de ir pra atrapalhar? É, meus compadres. Loirinha apareceu no meio da briga ali, interferindo tudo, né? Aparentemente defendendo o soco, mas na verdade ele tinha tomado o soco do Do-ryun na cara. E não tava só o Loirinho, tava o Mark zoando com a cara dele, que ele fez uma cara mó feia depois de levar o soco. Mas o Loirinho comenta que soco foi forte, pô. Rápido o suficiente pra ele nem conseguir defender o soco. Só que tu vai dar uma olhada pra porra da fodendo luva do Do-ryun e o bagulho tá saindo fumaça. Caralho! O que ele não chega a acreditar, o quão forte o Loirinho é por tomar esse soco e não sentir nada, velho. E figurante fazendo papel de figurante, vendo lá pra cá e bota um deles, a mão bem no ombro do Market, velho. Perguntando se por acaso ele quer cair na porrada com ele, tá se intrometendo na conversa dos outros. A mão no meu ombro. Que tu tá falando? A mão na onde? Aí ele tava só zoando, pô. Ele começa a gritar de dor, falando que pra tirar a mão do ombro dele, que ele tá morrendo de dor e pelo amor de Deus, alguém me... Ué, eu achei que ia brigar, ué. Isso aí foi uma jogada do marketing, porque tinha um monte de gente em volta que começou a se perguntar o que tava acontecendo. Mas o Do-ryun não ligou, chegou perto do Loirinho, né? E queria perguntar quem era o Loirinho. Eu sou um ser humano. Ah, jura? Na real que ele quer perguntar o do porquê ele não sentiu nada do soco do Do-ryun. E simplesmente o Loirinho fala que teu soco parece um soco de uma criança de 7 anos. Sejun ficou... Sejun... Caralho, Do-ryun, porra. É Alzheimer. Só que ele deu uma olhada em volta e viu que tava caótica a situação, né? Então preferiu deixar pra depois pra eles caírem na porrada, que em breve eles se vê. Mas o Loirinho pergunta pra onde que ele tá indo. Na hora o Do-ryun já vira pra cara dele, como assim? Tu quer cair na porrada já? Na realidade não, né? Foi que ele chamou a polícia pra resolver o problema. O Loirinho prefere resolver as coisas na base da delegacia. Apesar de eu achar que esse cara deveria cair na porrada vez ou outra, velho. Esse maluco aqui deve ter uma porradaria forte, tu não tá ligado? Queria ver só um choquinho na boca. Dito então, lá na delegacia, né? Tava todo mundo sentadinho de fila indiana pra resolver o problema. O patrulhinha perguntou pro Do-ryun se ele tava apenas treinando. Foi a desculpa que o Do-ryun deu, né? Que ele tava treinando. E comenta que ele deve ter visto a luva do Do-ryun na mão, né? Então pode fechar o caso como isso. Mas não. Ele vai perguntar primeiro pra vítima pra saber se é verdade. O Do-ryun entra em crise e pensa, pô, não, se esse cara ficou forte arquivado, eu vou perder a bolsa na escola, não vou conseguir coletar dinheiro e provavelmente o Sejun não vai fazer isso. É mentira. Eu fui espancado. Cara, mas daí também, pô, puta que pariu, moleque. Ninguém acreditou que ele meteu o louco e falou que foi espancado mesmo de verdade. Do-ryun depois dessa foi suspenso, né? Tomando no buraco do... Então daí tempo depois, o Sejun foi lá comer um ramen pra dar aquela esfriada na cabeça e o Loirinho logo aproveitou pra perguntar pra ele se ele vai continuar realmente fazendo isso. Mas fazendo o quê? Larga de fazer idiota, meu compadre. Provavelmente aquele cara lá, o Do-ryun que ele tava caçando briga, tinha informação sobre a Hajin e ele queria informação. E basicamente é verdade, mas você vai continuar brigando com qualquer pessoa que tu encontra pela rua, querendo ou não, dá pra ver na cara do Do-ryun, ó o
tamanho do cara. O cara parece uma geladeira Electrolux de 2 portas, velho. Nem fudendo que tu vai ganhar de um cara desse de uma hora pra outra. E até comenta que a polícia vai resolver o caso se tiver um pouco de paciência, mas né. O Sejun bota um ponto comentando que a polícia não vai resolver. Os métodos deles são o melhor pra se vingar e ele vai proteger ela com suas próprias mãos, meu compadre. O Lourinho só pensa que não vai ter jeito, né? E fala que ele vai ter que fazer o mínimo então poder treinar pra conseguir a do Rio, que é começar correndo 20 km. O Sejun chega a vomitar metade do lime que ele comeu, né? Por que eu vou ter que andar 20 km? Rapaz, o tanto que ele comeu de comida, pô. Isso aí é pra compensar e emagrecer o tanto que ele comeu. Então daí do outro lado, o Doryun tava dentro do baraco dele, né? Voltou mesmo a mãe dele falando votar. Ele recebeu mensagem do negócio lá da bolsa dizendo que ele não poderia participar até porque deu merda na polícia. E do nada alguém chega e mete o tapão na mão dele, velho. Arrancando o telefone da mão dele e mandando esse merda sair do celular agora. Esse cara aqui se auto-intitula pai do Doryun, o que eu duvido muito. Porque já o avisa, jogando cingaro na tua cara, que não é pra olhar pra ele daquele jeito. Com a cara cabulosa. É bom tirar esse olhar dele da cara dele agora. Mas o Doryun não liga, mantém o mesmo olhar. E na hora, em vez do cara meter o tapão na cara dele, o tal pai do Doryun simplesmente cai na risada. E comenta que dessa vez agora é sério. Por mais que ele diga, ele deveria trabalhar com eles, né? Até porque ele pode ganhar dinheiro enquanto aprende como se faz. Porque o Sejun... Que Sejun, cara? Eu tô confundindo as porras do nome aqui nesse garai. Eu não gosto de porra de burro. O Doryun tá devendo esse maluco aqui. Ele é um agiota. Não sei por que caralho tá se titulando o pai dele, mas foda-se, né? E não vai ser muita diferença ele fazer isso aí. Até porque é o mesmo que ele faz com as crianças do colégio, que é pegar dinheiro, né? Não tem muito o que dizer. E a mãe dele, ela foi demitida do serviço. Nem ela tem dinheiro pra poder pagar a conta. E cara, tu dá uma olhada pra mãe do Doryun, cara, ela tava tremendo. Cara, que esse filho de uma... Sei nem por que eu tô puto com o cara que é o vilão da história, pô. Mas aí o negócio fica sério. Porque na hora do Ryun fala que mês que vem, rapaziada, se até mês que vem ele não conseguir pagar tudo que tá devendo até esse mês de agora, ele vai fazer tudo que esse loucão da cabeça aqui mandar ele fazer. E é claro que o tal pai do Doryun aqui concorda, né? Ele vai mandar tudo que ele vai fazer, porra. Então, dito isso, ele vai pra primeira etapa de conseguir fazer o planejamento dele dar certo, né? O planejamento dele dar certo. Cara, me atropelei aqui, velho. Jisooki já foi lá pedir perdão pro Doryun, porque ele deveria ter feito algo tão inútil como não conseguir bater no Sejun, mas o Doryun manda ele calar a boca, né? Que ele precisa escrever pro próximo concurso de bolsa. E pra fazer isso, ele vai cuidar do Sejun na escola. Mas antes disso, ele vai descer o cacete, sabe em quem? No Loirinho. Eu duvido. Será? Agora eu tô pensando realmente, será? Não sei. E falando em Loirinho, rapaziada, uma coisa que ele nunca fez na vida. O cara tá arrumado, meus compincha. Todo mundo de crise, tanto Sejun quanto o 4 e o Market, pai. O cara nunca se arruma pra porra nenhuma. Quem sabe aí fica o dia inteiro na academia ou dormindo ou jogado. Chega a cogitar que ele vai encontrar com uma garota, né? Então ele mesmo fala que vai encontrar com uma ex-colega de trabalho dele. Ex-colega, né, meu compadre? Até entendo se tu falar que não vai conseguir voltar hoje, pode dormir na casa dela se quiser. Então ele foi diretamente encontrar essa tal amiga que ele tanto tá falando e liga no telefone pra ela falando que ele já tá lá. Só que ela tava puta com ele por ele chegar tão atrasado, né? E do nada, enquanto ele conversava com ela, apareceu um figurante de canto pedindo ajuda pra ele e chorando ainda por cima porque um amigo dele tava sendo espancado no beco e precisava de ajuda. O Loirinho, como é tudo bondoso, falou: mostra onde é que eu vou resolver o problema, né, pai? Até parece, né? Hora que ele chega lá no meio do beco, adivinha que ele já encontra de cara o Doryun e mais os capanga dele, que vai dizendo o Doryun que havia lhe dito antes, né? Que a gente se veria em breve, meu compadre. Tu me denunciou pra polícia e agora a gente vai resolver esse problema na base do soco. Até agora eu tô pensando aqui, será? Só que eles vieram na covardia e o figurante que pediu ajuda pro Lourinho veio com um taco de beijo lá pra cá, já metendo um pau na cabeça dele, né? Bagulho ia fazer o tuque. Até do nada eles entraram em choque. Tanto que tava segurando um pedaço de par o Doryun e mais o Lourinho, porque havia chegado a tal amiga do Lourinho, né? E deveria se encontrar com ele. Essa é a tal da Shinra, rapaziada. Toda estilosa. E falou em briga, se não tiver lá no meio, meu compadre, então não tem briga. Todo mundo que tava em volta ainda ficou travado, sem entender por que a mulher do nada apareceu e ainda por cima catou o pedaço de par do figurante. E ela já vai mandando ele lá largar esse par, porque ele não vai conseguir fazer nada com ele. Só que o cara inventa de chamar ela de véia. Você chamou quem de véia? Vou te dar mais uma chance, me chama de novinha. Ó, por que eu deveria chamar você de novinha, sua véia? Já te falei, é pra me chamar de novinha, eu não sou véia. Já entendi uma coisa, essa mulher é boa de porrada. Já vou colocar ela no meu calendário aqui já. Sem contar que ele não deve saber o básico do que acontece se ele estacar esse pedaço de par na cabeça de uma pessoa. Cala a boca, sua véia, não quero mais falar com você, sua véia. Tira o sorriso da cara!
Ela até chega a brincar, falando que o que ele sabe mais fazer aparentemente é apanhar levando paulada nas costas. E dá-lhe outro socadão de baixo bem no meio das pernas, que nessa hora o figurante chegou a gorfar de dor, velho, tão forte que pegou. Ela arranca o óculos e comenta quem ela é. Ela é o tipo de pessoa que desce a porrada no tipo de pessoa que é gangster. Valentões como eles, por exemplo. E já aponta o pedaço de pau na frente de um já, diretamente pro Do-Ryun, que já dá pra ver que ele é o valentão supremo, né? E faz a contagem. 1 com o Do-Ryun e 2, 3 com os figurantes. Jishook mais o outro. E manda braba. Não vai ser legal se um vier de cada vez. Vem todo mundo pra cima, meu compadre. Só que o lourinho pega o par da mão dela, já falando que se ela usar aquele pedaço de par vai provavelmente matar um figurante. E ela pergunta se por acaso ele foi se converter na igreja, né? Até porque não tem câmera do lado, a gente pode descer par na cabeça dos caras à vontade aqui dentro. Acertou. Aí, do nada puxa um assunto sobre o cabelo dele, né? Por que ele deixou o cabelo crescer tão grande assim? E na hora que o lourinho ia falar que ele só não cortou, mano, do nada vem a desgraça de um figurante e mete a bica nas costas do lourinho, velho. Metendo louco já, falando que os dois, velho... Já falei para me não chamar de velho, bicho desgraçado. Enquanto os segundos já voando lá pra trás, o Jishook vem metendo louco, falando que ele também tinha um pedaço de par na mão, né? Que isso aqui era suficiente pra acabar com ela. Tá bom, ela dá uma paulada na mão dele, que na hora ele já larga o pedaço de pau da mão dele, falando que a mão dele tá doendo, né? Mas era sequência, rapazão. Já tomou ele bem no quinho das pernas. Eu não sei se eu fico impressionado se essa mulher ser muito boa de briga ou ela rindo no meio da briga, né? Ela tá gostando de ser os caras no cacete. Eu também tô adorando. O Jishook já era. Do jeito que ele tá gritando aqui, acabou pra ele. Sobrou só um. E esse um era o Do-Ryun. Cara, o Do-Ryun tava em crise, porque ela impressiona com o tamanho do Do-Ryun, mas o Do-Ryun tá impressionado com o tipo de luta que ela tá fazendo. Ele nunca viu esses movimentos antes. Se ele não tomar cuidado, rapaz, ela tava lá. Ela já brotou bem no quinho das orelhas dele. Tá certo isso? Deu nem tempo dele ver como ela chegou lá. Então ele veio com um soco de lá pra cá que ela conseguiu desviar. E não sei se vocês se lembram, o Do-Ryun é boxeador. Como que desvia de um soco dele? Mesmo assim, ela consegue o fazer e vai pra trás do maluco, falando que se ele sabe qual é a melhor forma de acabar com um boxeador. E ela mesmo responde a própria pergunta, que o jeito mais efetivo é descer o cacete em todas as partes do corpo dele. Na hora do Ryun já vira pra cara dela e começa a sequência da direita pra esquerda e ela desvia de tudo. Até ela ver que tava encurralada atrás da parede, né? E ele pensa, porra, aqui eu ganhei na porradaria. Mano, ele veio com um soco de lá pra cá e o bagulho pega diretamente, não sei como caralhos, no toco de par que ela tava segurando. E o pau chega a me explodir no meio. Mas não era isso que tu deveria se impressionar, nem mesmo o Do-Ryun, porque a sequência foi tão rápida que ela já grudou no pé das orelhas dele e catou ele pelo braço. Quando foi ver já tava no chão que nem um saco de bosta. A melhor forma de acabar com alguém como ele é quebrando seu cotovelo ou literalmente alguma articulação dele. O que ele já entra em crise e fala que a articulação, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela começa a cair na risada, né? Dizendo a Shin que a melhor parte de provocar cara como ele, por exemplo, é que eles são tipo zumbis. Tu pode matar eles à vontade, sem nenhum tipo de remorso. É tudo valentão mesmo essa porra. ué. Mesmo assim, o Do-Ryun continua gritando que ele não teve outra escolha, rapaziada, a não ser fazer isso daí. Mas ele não tava ligando muito não, iria quebrar do mesmo jeito. Até do nada, vim de lá pra cá e alguém meteu uma lapada bem na nuca do Do-Ryun ali. E ele pega e apaga. O que obviamente a Shin não gostou, né? E aí, Lourinho, porra, acabou com a diversão nossa aqui, caralho. Mas não, ele não vai deixar ela fazer isso. Eles são só crianças, vai quebrar o aço do cara pra quê? Não precisa disso. Mesmo assim, quando ela levantava, dizia que eles continuam sendo um monstro. E o monstro não tem idade, rapaziada. Só que como se nada tivesse acontecido, ela cata ele pelo braço e fala que tá morrendo de fome. E a gente vai comer o quê? Bebida. Ela quer tomar cachaça. Até ele mudar de assunto e perguntar dos arquivos que ele havia pedido. Ah, sobre a questão da Rajin? Sim, era ela quem tava investigando o caso da Rajin. Ela conseguiu tudo. E o mais interessante é que, basicamente, os arquivos foram mudados. Pra se ter uma ideia, o mesmo detetive que fez o arquivo da primeira vez, ele mudou ele 2 vezes, o que indica que uma pessoa barra pesada tá envolvida. O que ela quer realmente dizer é que ela tá com mau pressentimento de quem é esse desgraçado que tá fazendo isso. É, rapaziada, bagulho pra aqui pra frente vai ficar é doido. Sabe por que o Lula não tem esse dedo? Esse dedo é meu. Falando sobre isso, mudando um pouco de lado, a gente tem um vislumbre de visão de um maluco totalmente aleatório que tava descendo a porrada e um monte de gente que tava putaço porque a briga acabou com o maluco já deitado no chão que nem um saco de bosta. E queria que eles levantassem porque o evento principal
ainda não havia acabado. E tudo isso estava sendo gravado por uma live. Pelo tal diretor Kim, que é perguntado se a live tava boa, a reação das pessoas, e aparentemente tava bom. Mas ficaria melhor se caso Do Ryun tivesse lá também. E a outra, aquela garota da última vez que tava lá, que é boa no jiu-jitsu, a tal da Hajin, que esse cara aqui não faz ideia de quem é essa mina, ou se faz idiota. E é aí que descobrimos saber, pela boca do diretor Kim, que ele, esse desgraçado, que quebrou os joelhos da Hajin, rapaziada. Agora a gente já tem alguém pra odiar nessa desgraça. Mas é claro que ele quebra tanto o joelho que ele não faz ideia quantos ele quebrou só hoje. Olha um tanto de figurante deitado no chão que nem um saco de bosta. Sim, foi ele quem deitou geral na porrada. Aí aqui o chefe fica um pouco preocupado, né? Porque o cara é bom de porrada, aparentemente. Mudando de lá de novo, tava a Shin mais o loirinho tomando aquela cachaça prometida por ele. E ela não parava de colocar na goela. O loirinho já não tava aguentando mais nada e mandou eles ir embora agora. Cala a boca, tu não tá vendo? Eu não tomei nem 10 garrafas ainda. Não tomou nem 10, né? Tu vai dar uma olhada na mesa, tá mais de 20 garrafas lá. E vai ela pedir mais 2 ainda pra tomar. E nisso, o Lourinho aproveita pra contar a história do Sejun. Então, em resumo, tá dizendo que o Sejun tá se vingando sozinho pela Hajin? Sim, o Lourinho comenta que todo mundo tá puto com ele, porque ele poderia ter a ajuda deles, mas mesmo assim não concorda. Mas a Hajin, talvez por estar bêbada, acha isso romântico pra caralho. Como é que é? E se o cara morrer? E o motivo dela dizer isso é que o Sejun tá parecendo muito o Lourinho lá no passado. Mas não, ele fala que no passado ele fazia plano. E até hoje faz se fazer alguma coisa. A hora que ele for mandar o papo de que vingança não vale a pena, mano, do nada ela vai e me solta um arroto gigantesco no meio da baraca de comida. O bagulho chega a feder. Ela faz uma cara fofinha pedindo perdão porque foi a batata que ela comeu. Eu não sei se eu acho fofinho ou se eu acho nojento. Mas mudando pra uma reflexão, ela fala que se pra aquela pessoa for o inferno o que ela tá vivendo agora, não tem motivo pra ela ir pra outro lugar. Até porque o melhor a se fazer é sair desse inferno. Em resumo mais específico, se tem uma pequena chance de dar certo, é melhor tu fazer. Até porque se tu não fizer nada, 0% de chance vai dar errado. Ela volta pedindo pra mulher pagar a conta, pra ter como pagar no Pix. E o Lourinho ficava pensando sobre isso. E é aqui que o vídeo de hoje vai se ficando, rapaziada. Rapaz, eu tô empolgadinho no próximo vídeo, hein? Vamos descobrir, saber quem que é esse desgraçado aí. Ou talvez não também nessa porra, né? Como é que é? 3k de like pro próximo vídeo? Vambora, rapaziada, vocês conseguem.